Geralmente, se espera de um goleiro que ele seja minimamente alto, confiável e que faça o simples, defenda o gol da maneira mais eficiente possível. Mas na história do futebol, tem um goleiro que desafiou todas essas regras, René Higuita. Falando sério, esse cara é o goleiro mais louco da história. Durante sua carreira teve de tudo, momentos de glória, decepções, títulos e uma defesa que entrou para a história do futebol, a famosa defesa escorpião e muito mais. Pô, o cara já foi até preso. Tu voltou de novo. Ah, droga. Já deixa seu like, se inscreve no canal e conheça agora a vida e carreira de um dos maiores goleiros de todos os tempos, René Higuita. Em 1985, um jovem goleiro brilhava nas categorias de base do famoso time colombiano da cidade de Bogotá, o Millonarios. E olha, desde o início de sua carreira, Higuita já impressionava todo mundo debaixo das traves. E não, eu não tô falando de suas defesas. O jovem goleiro chamava atenção mesmo por sua altura. Higuita tinha apenas 1,76 m. Cara, se você comparar ele com outros goleiros da época e até da atualidade, Higuita era quase um anão. Só para você ter uma ideia, o lendário Iker Casillas, que é considerado um goleiro baixo, tinha 1,82 m. Mas então, como aquele pequeno jogador conseguiu se destacar até entre os mais experientes goleiros do Millonarios? Bom, a resposta é simples: por sua impulsão. O cara era muito ágil e conseguia dar saltos impressionantes para agarrar mesmo as bolas mais difíceis. E claro, ele tinha reflexos muito bons. Higuita foi tão bem nas categorias de base que mesmo bem jovem começou a jogar como titular do Millonarios e logo um time maior ofereceu uma bolada para levar o jovem goleiro. Assim, em 1986, apenas um ano depois de jogar pelo Millonarios, Higuita foi para o Atlético Nacional, o clube com a maior torcida da Colômbia, lugar onde ele fez história. E olha, não é pouca coisa a carreira do Higuita. O cara ganhou quase tudo com o Nacional. Durante a época de sua contratação, o time colombiano passava por uma reformulação, tendo Higuita como uma das bases no setor defensivo. E foi apenas alguns anos depois que ele conseguiu seu primeiro título de expressão, a Libertadores da América. Agora, já um goleiro mais experiente, Higuita foi decisivo na final do campeonato, esse que provavelmente foi o jogo mais importante da carreira do goleiro. Sério, se você acha o Cristiano Ronaldo um cara decisivo, é porque você nunca viu o Higuita jogar. O maluco é brabo. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Bom, brincadeiras à parte, o jogo era entre o Olímpia do Paraguai e o Atlético Nacional, obviamente. Embora a disputa fosse apertada, a grande maioria considerava o Olímpia o favorito para a decisão. Até porque o time paraguaio fez uma campanha muito sólida no campeonato, passando pelo Sol de América, time também paraguaio, por 6-4 no placar agregado e pelo Internacional do Brasil nas semifinais. O Atlético Nacional até tinha conseguido golear o Danúbio nas semis, por 6-0, mas no geral, parecia que não conseguiriam derrotar o forte time paraguaio. A sorte dos colombianos é que no gol e na linha havia o lendário René Higuita. Mas espera aí, como assim na linha? Bom, o primeiro jogo da decisão tinha ficado 2-0 para o Olímpia, que até então estava confirmando o seu favoritismo. Mas aí no segundo jogo, sabendo que o Atlético tinha que ir com tudo para cima do seu adversário, Higuita resolveu ajudar seus companheiros com os pés. O cara simplesmente saía da grande área com a bola dominada, ia driblando todo mundo do Olímpia, até conseguir um passe no meio do campo para um companheiro livre. Sério, teve muito jogador de campo naquele jogo que não conseguia jogar nem a metade do que Higuita jogou com os pés. E bem, ele já era conhecido por jogar desse jeito. Várias vezes, quando achava necessário, Higuita saía com a bola dominada da área, o que muitas vezes dava certo, mas muitas vezes também dava errado. Mas nesse jogo, Higuita foi perfeito. Ninguém conseguia parar o goleirão. Como resultado, o Atlético Nacional ganhou o jogo de volta por 2-0 e levou a disputa para os pênaltis. E aí, Higuita mostrou que não era só com os pés que ele fazia a diferença. O cara defendeu nada mais nada menos que 4 cobranças de pênalti. E ainda marcou o gol que deu o título da Libertadores para o seu time. Sério, que atuação histórica! Com certeza uma das melhores atuações de um goleiro de todos os tempos.
E falando de pênaltis, vale mencionar que antes do Rogério Ceni ficar famoso marcando seus gols de falta e de pênalti, Higuita já se arriscava em cobrar algumas bolas paradas. Só para você ter uma ideia de como esta final foi enorme para o futebol colombiano, aquele foi o primeiro título de Libertadores conquistado por um time daquele país. E claro que essa atuação rendeu a ele diversas oportunidades, tanto na seleção como em clubes europeus, que obviamente abriram o olho para o goleiro. Assim, em 1992, Higuita se transferiu para o Valladolid, o time que anos depois foi comprado pelo Ronaldo Fenômeno. Mas esse período foi um dos piores na carreira do goleiro colombiano. O cara não conseguiu se adaptar ao futebol espanhol e teve péssimas atuações. Para você ter uma ideia de como a passagem dele por lá foi ruim, ela durou só um ano. Em 1993 ele voltou para a Colômbia e olha, ele voltou com tudo. O cara já chegou conquistando um campeonato colombiano no Atlético Nacional, lugar de onde ele nunca devia ter saído. E tempos depois, ainda disputou outra final de Libertadores, com direito a um golaço de falta do goleiro nas semis, contra o River Plate. No fim das contas, ele acabou perdendo a final para o Grêmio, mas sua atuação no campeonato foi mais uma vez incrível. E falando em momentos ruins, Higuita tem alguns na carreira. Ele era um daqueles jogadores polêmicos, envolvido em diversas controvérsias durante sua vida. Por exemplo, todos os seus títulos com o Atlético Nacional são contestados até hoje, porque existem rumores de que Pablo Escobar, um dos maiores mafiosos da Colômbia, interferiu nos campeonatos, já que ele era viciado em futebol e torcedor do Atlético. Além disso, ele era um amigo pessoal de Pablo, tanto que foi flagrado fazendo algumas visitas a ele. E pelo visto, em uma dessas visitas ele fez mais do que deveria e acabou sendo pego no exame antidoping, sendo acusado de usar substâncias ilícitas, se é que você me entende. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Outra polêmica envolvendo o craque é que ele foi acusado de participar de um sequestro de uma menininha. O cara chegou até a ser preso e ficou meses na cadeia. No fim das contas, ele acabou sendo inocentado das acusações e até recebeu uma indenização do governo colombiano, mas isso fez perder uma oportunidade de disputar mais uma Copa do Mundo. E falando em Copas do Mundo, um dos momentos mais marcantes da carreira do goleiro vestindo a camisa da seleção foi em 1990, quando ele acabou causando a eliminação do seu time do campeonato. Ele tentou sair driblando da grande área e acabou perdendo a bola, o que acabou resultando no gol que eliminou a seleção colombiana. Mas isso não impediu de se tornar uma lenda em seu país. O cara é simplesmente amado por lá. E mesmo esse lance bizarro ficando conhecido no mundo todo, ele não é nem perto o mais lembrado do craque. Isso porque em 1995, o cara fez uma defesa inacreditável em um amistoso que o fez entrar de vez para a história do futebol. Caso você ainda não conheça, seja apresentado a famosa defesa escorpião de René Higuita. Simplesmente sensacional, né? Bom, terminando a história desse goleiro lendário, depois de tudo isso ele acabou passando por vários clubes, sem se firmar em nenhum. E em 2009 ele fez seu último jogo e se aposentou. Hoje, René Higuita trabalha no Atlético Nacional, time do seu coração, como preparador de goleiros, e é uma lenda em toda a Colômbia. Falando em jogadores lendários, sabia que Cristiano Ronaldo por pouco não foi superado por outro jogador português? Na verdade, esse cara aí chamado Fábio Paim foi considerado por muito tempo, inclusive pelo próprio CR7, como a maior promessa do futebol português. Mas algo deu errado em sua carreira, e hoje ninguém o conhece mais. Ficou curioso? Então clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e conheça a história de Fábio Paim.